Vamos para a nossa segunda aula, né? Importante agora, antes de nós começarmos o alfabeto, poder dizer mais um pouquinho sobre a pronúncia, né? Que eu já havia dito que a questão fonética é o segundo obstáculo que se coloca no caminho daqueles que querem aprender o grego. Na verdade, essa pronúncia alfa, beta, gama, ela foi desenvolvida por Erasmo de Roterdã de uma maneira artificial, como eu já havia dito, né? Então, de onde vem essa pronúncia que nós vamos usar agora? A língua grega ela tem características e uma história sui generis, características que lhe são peculiares, uma história que é única e que você não vê, os fenômenos que se vê na língua grega, você não vê em outros idiomas, tá? Por exemplo, a língua grega, na sua história, ela tem uma capacidade espetacular de se unificar, se desdobrar, se unificar, se desdobrar, se unificar. Você não vê isso em nenhuma outra língua. A outra questão é que a língua grega ela não gerou nenhuma outra filha, nenhuma língua que a gente possa chamar que é filha da língua grega. Não tem. Você pega o latim, você tem as línguas neolatínicas, né, o português, francês, espanhol, etc, etc, etc. O grego não tem uma língua que surgiu diretamente do grego. No entanto, nós compartilhamos um vocabulário comum em todas as línguas da maior parte das línguas da Europa, e as chamadas línguas que nós temos irmãs, nós compartilhamos um vocabulário comum e uma estrutura e um pensamento que isso vem lá da Grécia Antiga e vem da língua grega, tá bom? Bom, sendo assim, lá na Antiguidade, no proto-grego, era um período formativo, isso quando a gente fala proto-grego, nós estamos falando do período cretense, né, as civilizações cicládicas. Então você tem a Creta, você tem os minóicos, depois mais os micênicos. Então esse período que é anterior às obras da Ilíada, da Odisseia, né, as obras de Homero. O período que esses personagens, o Aquiles, o Odíqueos, né, vocês conhecem como Odisseu, Ulisses, eles viveram. Então você tem um período um proto-grego, depois você vai ter um grego arcaico, que foi o período que aconteceu de vivência dessas obras, não que foram escritas, mas que foram vividas, as obras dos grandes clássicos da Ilíada e da Odisseia. Depois nós vamos ver o período, então, proto-grego, período arcaico, depois o período clássico, onde então já vêm os pré-socráticos e os filósofos, grandes escritores gregos, pensadores gregos, ok? E depois nós entramos então no quarto período, então primeiro período proto-grego, segundo período o grego arcaico, um terceiro período seria o período clássico e o quarto período então um período helenístico, que começa ali com Alexandre o Grande, e ele continua ali, então, depois na Idade Média, né, até a fundação de Constantinopla, e depois nós vamos ter, então, um período bizantino, depois um período moderno, com o final do período do Império Otomano, e quando a Grécia, de novo, em 1800 e pouco, ela volta a ser nação, e nós temos um período moderno e um período contemporâneo, que vem até os dias de hoje, né? Agora, na questão, isso é questão histórica, mas na questão da fonética, o que implica? Implica que lá no proto-grego, o grego estava sendo formado, então você tinha, tanto em questões do alfabeto, daquilo que é visual, tinha várias tentativas de... você tem um alfabeto cipriático, o alfabeto cretense, que não tem nada a ver com o alfabeto que veio lá do proto-sinaítico, né? Então você tinha tentativas de elaborar uma escrita e a fala ali deles. Depois, no período arcaico, essa fala já começa a ser consolidada, certo? Quando chega no clássico, então nós temos ali um período arcaico, praticamente uma fala única. No período clássico, perdão, nós temos várias cidades e estados. Então você tem Esparta, Atenas, Corinto, cada um tinha um dialeto. Então eram vários dialetos gregos e haviam diferenças, não só um onde usavam epsilon, o outro usavam alfa, diferença de pronúncia de palavra, de sotaque, mas ainda dentro de uma mesma linguagem. Quando chega, isso é um período clássico, quando chega no Alexandre o Grande, acontece um fenômeno que é a maior mudança de todas que ocorreu na história da língua grega, há uma reunificação. O Alexandre o Grande, ele
determina que haja uma gramática básica para a formação, a primeira gramática da história, para a formação dos soldados e de todos aqueles mercenários que adentravam ao exército, aqueles outros povos que ele conquistava. E então surge daí um grego comum, que é chamado Kini. Vocês ouviram falar já da chamada Koiné, né? E essa linguagem comum, que é a que vai ser usada no período do Novo Testamento, mas de uma maneira muito específica, porque a Kini, de todo o período helenístico, ela é usada dentro da Palestina no tempo de Jesus, com influências, obviamente, com latinismos, influência do latim, aramaísmos, influência do Erasmo, do aramaico, e hebraísmos, influência do hebraico, dentro de um contexto cultural ali da Palestina. Então, é um grego bem específico, esse grego do Novo Testamento. E depois a língua continua, certo? No período bizantino, nós temos ali uma diglóssia, uma língua mais clássica, erudita, e também uma língua popular. E a pronúncia foi evoluindo. No dia de hoje, o grego que se fala hoje, então ele é o descendente direto lá do que se falava na época de Jesus, certo? Bom, a pessoa fala, o português falado hoje no Brasil é igual ao português falado lá em Portugal, no tempo de Dom Pedro, no tempo do descobrimento do Brasil. Sim e não. É lógico que houve uma evolução. A língua evoluiu, a pronúncia teve as suas modificações, mas ela é descendente direto, legítima, quer dizer, então é a mesma língua. Ela houve modificações, mas no sentido é a mesma língua. Com a pronúncia alfa, beta, gama que o Erasmo propôs, isso não é verdade. Ela não é essa pronúncia não é uma descendente direta lá de trás, é uma coisa artificial que foi criada. A pronúncia que é usada no grego hoje, ela sim é a pronúncia legítima, né? Sofreu as modificações desde o tempo antigo, mas é uma língua histórica da língua que é falada pelos gregos que vem até os nossos dias, não foi algo artificial. Então, tendo dito essas palavras preliminares, vamos passar para o alfabeto, que é o que nos importa aqui, tá bom? Então, vocês estão vendo em azul, são as letras maiúsculas, e em vermelho são as letras minúsculas, ok? Então, você vai ver que é uma semelhança muito grande das letras maiúsculas com o nosso alfabeto, também das minúsculas, é uma semelhança muito grande, ok? Bom, nós vamos dar uma olhada então no alfabeto, ok? Muito bem, então aqui nós temos o alfa, a pronúncia correta é alfa, né? Alfa. O L, o lambda, ele tem som de L mesmo, não vira U. A ufa, não, é alfa, certo? O alfa é escrito como o nosso A, maiúsculo, né? E o minúsculo, ele é escrito dessa forma. Lembra, assim, a ideia de um peixinho, mas é mais redondinho, ok? Vita é o B, mas o som não é beta, é vita. V. E o minúsculo, então, se escreve dessa maneira, um Bzinho com... ele desce até embaixo, para baixo da linha, ok? Vita. Rama. Né? O som é rama, é um som gutural, né? Ele começa aqui bem leve, mas é gutural, rama, rama. Obviamente, ele não é tão, na conversa diária, ele é um pouco mais suave, mas você tem a palavra, por exemplo, gata, gata, gato, é esse som, nunca é o som de girafa, gelo. Então, o nosso G tem som de gelo, de girafa, né? Pode ser garrafa, mas pode ser girafa. O gama não, ele sempre é esse som de garrafa, gata, né? O delta. Delta é uma consoante linguodental, que significa que a língua ela tem que bater rapidamente entre os dentes. Delta, não é D. O D nosso, a língua fica em cima do céu, D, e depois explode. Del, dedo, dinorá, dívida. Esse não. Esse é semelhante ao T em inglês, que a gente fala thank you, thank you. E esse então, é o som do D, língua dental. Delta, Dionísios, né? Damaris. Então, alfa, vita, gama, delta, epsilon. Alfa, vita, gama, delta, epsilon. O epsilon maiúsculo como o nosso E e o minúsculo, né? Lembra também o E maiúsculo nosso, ok? Ele não é isso aqui, aquele Ezinho nosso que a gente desenha não existe não. Zita, né? O pessoal pensa, dizita, não tem esse di, zita, zita,
zita, né? Minúsculo, aqui a ideia é porque do Z do zorro, né? Zita, minúsculo. Esse aqui não é o H, essa letra aqui, né? Nós temos aqui o ita, não é eta, tá bom? O som não é eta, ita. Como que a gente sabe que é ita, não é eta? Porque estudando as inscrições, os mármores, né, os pergaminhos, nós já vimos que havia um intercâmbio enorme, na época de Jesus já estava bem consolidado o intercâmbio entre as vogais, de maneira que você percebe que ela já era atribuído a esse desenho aqui, esse símbolo, o som de I. Então, ita. Theta é o TH, como se você fala thank you, né? Então você fala theos, theos. O theos in agape, Deus é amor, theos. Iota, né? Iota, iota. Ele é um pouquinho mais leve que o gama, iota, né? O som do nosso I. Se você falar o I, vai estar dentro. O iota, quando se escreve, não tem o pingo, tá? A gente não usa um momentinho só aqui. Nós não temos o pingo em cima do iota, ok? Capa. O som do capa nunca tem, é sempre um som seco. Camisa, casa, carro, carro. Nós nunca temos o som de cebola, o C usado como som de cebola. Sempre será o som seco, né? Capa. Aqui nós temos o lambda, lambda, que é o som, seria o nosso L, né? Lambda. Ele, se você assiste aos filmes gregos antigos que os espartanos usavam, então tinha os lacedemonianos, o som da lambda, né? Mi, ni, o M, minúsculo é o Mi, vocês usam esse símbolo aí na matemática, na física, Ni, o nosso N. Esse aqui, essas três horizontais aqui, essas três linhas horizontais, eu tenho a palavra tórax, minúsculo, ele parece um E com a perninha mais acentuada, tórax. Ômicron, maiúsculo e minúsculo, como O, pi. Na matemática a gente aprende aquele pi que faz uma voltinha assim, toda desenhadinha, né? Mas o símbolo é esse aqui, ó, pi, rho, né? Nunca tem o som de ri, por exemplo, como o português que nós falamos aqui em São Paulo, em outros lugares, ou no Rio de Janeiro, Ricardo. Não. O som é sempre o som trinado. Romeu, Ricardo, Origas, Rivelino, Roberto, Ro. Então, né, você tem essa palavra aqui, Ro, que é o nosso R, mas esse R específico, né? Então, não tem o som de R. Os gregos têm um outro som para isso, outra letra. Sigma é o nosso S. O sigma maiúsculo é dessa maneira, e minúsculo ele pode ser escrito de duas maneiras. Se a palavra começa com sigma, ou o sigma está no meio da palavra, então é usado aqui, esse ozinho com a perninha puxada. Né? O sigma, ele pode ser tanto escrito por dentro, como assim. Tá? Depois vocês vão ver, eu vou passar material. Sigma. E o sigma final, quando na final da palavra, ele vai ser esse S com um tracinho aqui aberto, certo? Essa é só uma diferença estética. Sonoridade não muda nada. Então, sigma. Taf. O taf é esse T, né? E o som taf. Sempre o T é o nosso T normal, ok? O Y, aqui embaixo, esse som do Y é o som do I também. Assim como o ita, o iota, o ita, o Y. Alguns, por conta dessa de várias letras terem o som de I, vão dizer que a pronúncia é chamada pronúncia iotacista. E se você trata isso como E, então seria etacista. Mas essa é uma linguagem errada, não é técnica, não tem nada a ver, né? Essa aqui é a chamada pronúncia histórica grega. A outra é a pronúncia erasmiana, erroneamente chamada de pronúncia científica. Ok? Então, pi, rho, sigma, taf, y, fi, né?
filosofia, filos, né? Fármacos, ri, ri. Aí sim, nós falamos o ro, que é o R, e o ri. Então você tem a palavra que usa o ri mais o ro. Então, Christos, o Christos aneste-se. Jesus ressuscitou. O Christos, Christos, né? Rima, Christos, né? Ri, ri, hilha, 1000, né? Psi, o símbolo da psicologia, você já está acostumado a ver aí, esse tridentezinho aqui, é o símbolo da psi, é uma consoante dupla, psi, 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 na escrita, né? PS, psi, psi. E ômega, vocês falam ômega, né? O som ômega, pode procurar o acento, vai ver que o som é ômega. Então, novamente, alfa, vita, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, taf, y, phi, ri, psi, ômega. Ok? Minha sugestão para vocês é que vocês peguem a folha de papel, o caderno e comecem a praticar a escrita. Vocês vão receber como material de apoio um vídeo e também como desenhar as letras. Pratiquem a escrita das letras. Não é difícil, tá? A letra é bem parecida com a nossa, muito mais fácil do que se você tivesse que aprender a desenhar a escrita cursiva árabe, ou hebraico, ou chinês, ou qualquer outra língua nesse sentido. Então, muito próximo. O alfabeto latino ele era um dos alfabetos gregos na antiguidade, né, vem do alfabeto grego. Então, tá aí, muito próximo ao nosso, fácil de aprender. Então, você tem que praticar, decorar as letras, porque esse é o passo principal para você aprender a língua grega, é conhecer o alfabeto e o som das letras gregas, ok? Então, escreva, pratique a escrita das letras maiúsculas e minúsculas e a sonoridade. Na medida que você vai escrevendo, fale, diga alfa, vita, gama, delta, porque aprender o alfabeto, tanto escrito quanto o falado, vai te capacitar, vai ser a base, o grande passo para você poder pronunciar as palavras e assim dar o grande passo para a leitura do Novo Testamento grego. Tá? Espero que você pratique e que essa aula lhe seja útil, ok? Nós vamos então, essa é a segunda aula, a próxima aula, terceira aula, ok? Deus abençoe todos no curso.